é algo de alguém, tem uma parte boa, né? Aí, rapaz, não tem nada de bom nisso, né? Aí, ô professor, deixa eu te perguntar aqui. Qual que é o benefício de você ser um fiador? Ele, nenhum. Então, corra, fuja. Se alguém falar meio assim, seja meu fiador, pelo amor de Deus, eu estou devendo. Diga, não. O próprio Deus fala, não seja fiador. Se Deus está falando para você não ser fiador, que é emboscada, corre que é laço. Você, como fiador, você arca com todas as dívidas que esse devedor teria para com essa pessoa, para esse credor. Então, conselho, não seja um fiador, tá? Não seja. Se alguém falar assim, nossa, eu tô precisando de uma ajuda imensa. Corre, não se embole nas dívidas dos outros. O próprio Deus diz para você não entrar em cilada. Aí, se você entrar, você já foi avisado. Né? Já foi avisado. Vamos lá, para o próximo. Provérbios 11:15. Fala assim. Quem serve de fiador, certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo está seguro. De novo, Deus afirmando em outro versículo. Não seja fiador. Vamos lá. Provérbios agora 13:11. Fala assim. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Cuidado. Não tenha descuido. A falta de dependência no Senhor em procurar saber se é de bom grado para a nossa vida. Cuidado. Ouça a voz dele. Vamos lá. Vou ler novamente aqui, Provérbios 13:11, para contextualizar mais. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Vou dar um exemplo. De novo, tá? Diquinha de direito. Se este recurso vem, por exemplo, com ato de má-fé, ou quer dizer, uma forma desleal ou desonesta, se levará à ruína com consequências. Mas, para o honesto, o que se pode acusar? Nada. E aí, no Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 79, fala assim: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Ou quer dizer, de qualquer forma você tendo uma ação de má-fé com outrem, você terá consequências. E as consequências não serão boas, até juridicamente. Então, cuidado. Provérbios 15:27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Ou quer dizer, cuide dos seus, cuide da sua família. A família é a herança do Senhor. Não coloque sua família em risco por questão de tempo, de pressa. Não deixe aquilo que Deus colocou para você cuidar vulnerável. Um exemplo que você pode acabar ter conhecido alguém que acabou indo para esse lado com tanto desespero e tanta pressa de resolver as coisas, é um agiota, por exemplo. A pessoa vai
até um agiota para pagar suas dívidas, mas bota a sua vida em risco. Mas não somente a dela, a da família dela, a dos filhos, ao dos pais, ao dos avós, ou até qualquer conhecido amado que o agiota pode investigar a sua vida. Não faça isso. Não se subordine. Não faça com que a pressa tome conta das suas decisões. Pois se você confiar, Deus estará no controle. Se você colocar nas mãos dele, Deus estará no controle. Se você recorre a um tipo de recurso desse, o menor dos seus problemas são as dívidas. Reflita bem. Vamos prosseguir para Provérbios 28, 8. Fala assim: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Ou quer dizer, quem atroçoia em cima da debilidade de outrem, com o intuito de levar vantagem para ganhar, ele simplesmente vai estar se iludindo. Porque ele não vai arrecadar para si, mas sim para alguém de bom coração. Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgida e a armadilha mortal. Ou quer dizer, de que adianta arrecadar com mentiras e se enriquecer na terra se o maior tesouro está no céu? Que é a vida eterna. Agora, em Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aí eu pergunto a você, de que adianta começar sem planejar a execução? Tanto é que vocês, a maioria experiente aqui, já deve ter vivido isso, né? Eu ainda não vivi, mas eu vi meus pais passando, né, por essa parte da vida, que é, por exemplo, construir imóvel, né? E a gente tem que planejar as coisas bem regradas para que, por exemplo, vamos dizer assim, você está construindo uma loja, mas aí você não calculou o suficiente de quantos tijolinhos tem que colocar para as 4 paredes da loja. E aí chega lá e falta, ou quebra, né? Você não comprou a mais por prevenção.
E aí você não tem mais dinheiro para comprar tijolinhos. O que acontece? A obra fica inacabada, né? Se nós não planejarmos a execução, a teoria continua perfeita somente no papel. E o Senhor, Ele é muito organizado, que Ele até nos alerta nisso. Ele é cauteloso. Então, outro exemplo seria de você estar em um projeto de... Enfim, não importa qual seja o projeto, mas que você queira fazer o mais rápido possível para que ele seja pronto, para que você entregue e assim ganhe o dinheiro. Mas aí você vai entregar o projeto e está de má qualidade e o cliente não aceita porque teve vários erros nesse projeto. Então Deus nos alerta também a questão de planejar a execução e não ir sobre a pressa. Porque a pressa nos faz fazer as coisas com má qualidade. E má qualidade se esvai o valor. E assim cai a qualidade. E você perde recurso. Você perde tudo aquilo que você investiu. Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o que Deus deixa para nós é sobre nos humilharmos a Ele e pedir ajuda ao Senhor em cada detalhe da nossa vida, até mesmo no financeiro, ou mesmo, principalmente, no financeiro. Porque hoje em dia, tudo que a gente for fazer leva dinheiro, né? Até saúde, né? Até saúde. Provérbios 16:20. Nele esse não terá... Calma aí. Provérbios 16:20. O que se humilha ao Senhor, perguntando cada detalhe, confiando nele, esse não terá dores de cabeça, pois terá a certeza do bom resultado. Agora, Provérbios 16:20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que vai dar certo. Mas quando nós estamos com as nossas próprias forças, as nossas próprias ideais, a incerteza é concreta. Fique vigilante. Agora a gente vai estar em Provérbios 23:20-21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ou, quer dizer, fiquemos vigilantes com o ambiente que nos cerca. Você já percebeu que sem nenhum tipo de questão voluntária, involuntária mesmo, dependendo do ambiente que você está, é involuntário a influência do local? Desde que seja um museu, uma orquestra, ou até um local agitado, pode se influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Um local muito agitado, normalmente pessoas que gostam de um sossego, influencia o quê? Na dor de cabeça, né?
E já pessoas mais agitadas, em um local que tem que ficar em silêncio, tem que ficar parado, influencia o quê? Na inquietação. Então, os ambientes, né? O âmbito do espaço te influencia tanto para uma boa questão ou uma boa gestão, quanto a perdição de tudo que você obtém. Agora, vamos para Provérbios 21, 20. Fala assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E Deus está te alertando nessa noite: não coma a semente, pois se você comer a semente, você mata os frutos. Não pense somente no agora, pense também no futuro. Uma semente dá frutos. Se você comê-la, acaba com tudo. Consumir além de seus lucros criam simplesmente desvantagens para manter o que você já tem ou o que podia proliferar. Assim, podem se levantar. Vamos estar... Está quase acabando. Finalizando. Mas o que Deus nos dá por alerta nessa noite é que tenhamos como objetivo, na nossa semeadura, glorificar o Senhor. Honrar o reino de Deus. Então, vou citar alguns exemplos. Você pode querer as coisas. Queira um emprego, mas o quê? Para propagar a palavra de Deus em mais um local. Uai, mais um local? Porque o local que você já está é um local já de semeadura para você estar propagando a mensagem do Senhor. Se você propaga a mensagem no local que você já está, Deus vai estar te levando a um local muito melhor, muito maior, para você continuar a propagar a palavra de Deus. Coisas materiais. Queira um carro. Mas para que você quer esse carro? Deus vai te fazer essa pergunta. É para ir em locais que não agradam ao Senhor? Ou é para levar almas para serem salvas e levadas ao templo, que é a casa dele? Agora, questão sua, corpo, alma. Queira saúde. Você pode querer saúde. Deus quer a sua saúde. Mas, para o quê? Para ser testemunho vivo. E assim está propagando o milagre que fez em você. Moradia. Queira uma casa. Deus quer que você viva bem, viva em um lugar seguro. Mas para que você quer essa casa? Para fazer festas mundanas? Para fazer coisas que não agradam a Deus? Ou para investir no reino como nós já investimos nas nossas casas, que são os nossos geavites que acontecem aqui na...
Então, tudo que pedir lhe será dado, mas com o objetivo de glorificar a Deus, de honrar o reino dele e fazer prosperar o reino de Deus. Prosperando o reino de Deus, você, obviamente, irá prosperar junto. Deus irá fazer, mas, tem um mas, para aqueles que honram o reino e propagam a sua mensagem. Assim, convido o louvor para estar aqui em cima. Mateus 6:33. Essa aqui todo mundo sabe. Colocamos o quê? Como nosso objetivo de vida. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocando o Senhor, o reino de Deus, como prioritário em nossas vidas, Deus irá fazer. Creia? Cadê o glória a Deus, aleluia? Você não crê que Deus vai fazer na sua vida? Deus irá fazer na sua vida. Mas semeie bem. Semeie a semente que Deus te deu. Porque ela é preciosa. Não a jogue em qualquer lugar. Não a despreze. Não a coma. Mas a regue e a plante para que dê bons frutos. E Deus possa ver um filho dele próspero. E agora, você, se analise, reflita sobre tudo que o Senhor tem te dado como conselho nessa noite. Não sou eu, vocês podem ver. Todos os versículos aqui estão explicitamente dando conselho a nós, filhos queridos do Pai. Como tem sido a sua semente na sua vida? O que você tem feito com ela? O que você tem feito para que Deus possa ver um filho de Deus, um bom semeador no reino dele? Um filho de Deus com intimidade com o Senhor, a ponto de realmente ouvir a voz dele quando pedir ajuda. Como tem estado a sua semente? O que você tem feito com ela? Você tem semeado aonde? Você tem semeado como? Você tem semeado por quê? Assim, nessa reflexão, nós vamos ter a oportunidade de vir até a frente e expressar ao Senhor o porquê que você quer tanto ter essa vitória que está dentro do seu coração. Ninguém mais sabe o que você tanto anseia, mas Deus sabe o que está no seu coração. Então, agora, enquanto vocês já podem estar vindo à frente, quem quer que a sua semente seja próspera, que a sua semente possa dar frutos, que o Senhor possa estar, enfim, abençoando e fazendo de você próspero. Vamos estar louvando assim. E você agora vai ter a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, eu estou semeando hoje com gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu também estou semeando porque eu quero ser como
os homens que estão na Bíblia. O Senhor os prosperou, os fez ricos. Por que eu também não posso ser? Deus quer o melhor para você. Só que depende de você semear essa semente ou não. Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, Pai, para agradecer pelo carinho que o Senhor tem nos dado, onde tem nos aconselhado em todos os momentos da nossa vida. E hoje nós te pedimos, Pai, para que possamos ouvir a sua voz e que as aflições, as tentações ou tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, o Senhor possa estar nos trazendo a luz e nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos mostrando o que devemos fazer em cada situação, onde possamos ser prósperos, possamos ter vida que é o próprio Senhor, possamos assim multiplicar aquilo que o Senhor já nos deu. E em gratidão nós semeamos àquele que é o Criador de todas as coisas. E o Senhor, não por obrigação, mas por carinho que o Senhor já tem por nós, que o Senhor possa estar ouvindo os nossos corações e nos abençoando de tal forma que o Senhor possa estar suprindo tudo o que precisamos, tudo o que ansiamos, tudo o que o Senhor sabe em nós. E com essa semente, que o Senhor possa estar recebendo e a fazendo virar uma grande árvore com muitos frutos, onde todos aqueles à nossa volta possam ver o milagre em nossa vida que foi feito pelo Senhor. Te agradecemos por ser o nosso melhor administrador, onde podemos entregar a total confiança no Senhor. E assim, trazendo a vitória que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Aí, ó. Tá ali para vocês acompanharem. Tá igual. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Podem se assentar. Nós vamos falar um pouco sobre a questão que o pastor falou ontem. Muitas pessoas buscam palavras de prosperidade. Mas para o quê? Para amaciar, a sua busca incessante pelo dinheiro
mascarando a ganância pela ambição. Mas poucos procuram verdadeiramente como manusear esse recurso e ouvir a voz de Deus. E aí eu gostaria que vocês também acompanhassem em Provérbios 23, 4 ao 5, que fala assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Só que, irmãos, não tem nenhum problema você querer ter uma boa qualidade de vida. O problema começa quando se desvia o foco do Senhor. Quando isso sobressai a honra a Deus. E desvia a prioridade no reino de Deus. Vamos estar lendo agora em Lucas 12, 15. Que fala assim: então lhes disse, ó Deus falando com a gente, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, Deus estará sempre ali provendo pelo que você precisa. E, irmãos, muitos na Bíblia foram ricos. Por exemplo, Jó, Davi, Salomão. Por que a gente não pode prosperar também no Senhor, não é mesmo? Só que, com essa riqueza, vieram o quê? Vieram, junto à riqueza, armadilhas, tentações. E é nítido na história de Jó, de Davi e de Salomão. Vou estar contextualizando um pouquinho. Na vida de Jó, vocês já conhecem, onde Deus abençoou ele, um homem muito rico. Mas o diabo quis provar ele, onde falou meio assim, ele falou para Deus, ele só é fiel a você porque ele está no muito. Mas se ele estiver no pouco, eu tenho certeza que ele negará ao Senhor. Então, Deus permitiu que a fidelidade de Jó fosse testada. E assim se tomou os bens, tomou a sua herança, que eram os seus filhos, a sua família, tomou os seus amigos, pois os amigos, na verdade, estavam ali só por usufruir. Mas mesmo em toda essa dificuldade, toda essa provação que Deus sabia que ele poderia passar, ele foi fiel ao Senhor e assim o Senhor o deu muito mais. Outra história de um homem rico, Davi, segundo o coração de Deus. Mesmo depois dele ter sido rei e sido provado também, onde ele, por agora, podem se dizer, né? A gente normalmente fala, uma pessoa acabou sendo talarica por um soldado que pertencia a um guerreiro, né? Ao reino. E se tomou a mulher dele, o matou o marido, mas mesmo assim, depois ele se arrependeu, voltou aos prantos do Senhor e teve o perdão do Senhor e se reafirmou a fidelidade dele, porque nós o quê? Nós somos humanos, né? Então, erramos, mas se nós voltarmos a humildade de saber que é Deus que nos supre, Deus continua fazendo o melhor para nós.
E temos também, até mesmo, Salomão, que na sua humildade, o Senhor colocou no muito, mas no meio de sua trajetória, se afundou e escolheu as riquezas. E assim a sua vida foi amaldiçoada, a ponto de nenhum tipo de recurso, de dinheiro ou de qualquer solução que poderia estar à procura, nada o curou, nada o ajudou. Somente Deus poderia o ajudar. Mas, por sua ganância, por seu egoísmo, ele continuou no pouco, ele continuou na maldição. E com essas histórias, nós podemos ver que todos foram testados. A ganância seguindo a ruína e destruição. Porém, vemos o quê? Que apesar das tentações, apesar das provações, há a possibilidade de escolhermos a Deus em vez do dinheiro. 1 Timóteo 6, de 6 ao 10, fala assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Lembra que na mensagem anterior, o nosso pastor na abertura também falou sobre isso? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, como podemos ver nas histórias dos que falamos aqui, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, que podemos ver também na vida de Salomão. E o que é necessário para nós? É necessário ouvir a voz de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3, 11 ao 12, fala assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente e comam do seu próprio pão. O que quer dizer isso? Não podemos nos comparar com as conquistas alheias dos que estão à nossa volta. Você tem que estar contente, alegre com as conquistas que Deus tem dado para os seus irmãos. Parabenize ele na fé. Não o veja com inveja. De forma alguma, compare e exija do Senhor que faça da sua forma, no seu tempo, o que foi algo de vitória para o seu irmão. Se você vê de outra forma as conquistas do seu irmão, as vitórias que Deus tem dado para o seu irmão, além do suprimento, das bênçãos que Deus tem dado para ele, da fé que ele teve para Deus entregar a ele essa vitória, você não está focando em Deus, você não está focando em Jesus, você não está focando no reino, você está focando nas coisas materiais. E o que as coisas materiais acontecem? Elas o quê? Se esvão. A única coisa que podemos falar que é eterno é o nosso Deus. As coisas daqui irão se acabar, mas as coisas do céu são eternas. Então, foque naquilo que é
eterno. Foque no reino de Deus. Foque no Senhor, foque no seu relacionamento com Ele. Foque no seu investimento com Ele. Em Provérbios 20, 13, nós podemos ver também que é preciso ouvir a voz de Deus para todas as orientações que Ele nos dá. Para o quê? Sermos prósperos. Porque, como já foi dito, Deus quer o nosso bem. E Ele é onisciente, onipresente. Então, Ele sabe o que é melhor para você. Vamos ficar atentos agora os conselhos que Deus nos dá para assim prosperarmos. Provérbios 20, 13. Fala assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Ele nos alerta à falta de atitude. Porque o que basta ter oração ao Senhor, querendo obrigar a Ele a te dar tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim que funciona. A oração é válida, mas as obras também são. Apenas desejar e pensar não gera soluções, mas o planejar e projetar faz acontecer. Eclesiastes 11:6 fala assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vou estar falando de uma anedotazinha do ovo. Vamos supor que temos uma cestinha. Finja que tem uma cestinha na minha mão. E eu coloquei todos os ovos que eu tinha em casa nessa cestinha. Coloquei aqui. Fazendo meus afazeres. Não vou fazer assim porque o copo está aqui junto, né? Mas vamos supor, esbarrei. Caiu tudo no chão. Todos os ovos que tinha se quebraram. Mas, se eu tivesse colocado uma quantidade de ovos aqui, colocada nessa cestinha, uma quantidade de ovos em outra cestinha, colocada aqui, e eu esbarrasse somente nesta, continuaria até caído no chão e quebrado os ovos. Mas eu teria perdido tudo? Não, eu ainda teria os ovos, uma quantidade de ovos para, vamos supor, fazer o bolo que eu tanto queria fazer. E o que eu estou querendo dizer com isso? Deus, Ele é muito bom. Ele fala com a gente até como investir aquilo que a gente tem. Ele adverte que é imprudente investir em somente um recurso e não empregar em outro, sendo incerto, tendo êxito. Ou quer dizer, Deus mesmo te avise, não invista em somente um recurso, pois caso aconteça um imprevisto, tudo que você tinha pode ser tomado. Mas se você investir em vários tipos de recursos, se acontecer algum imprevisto em um deles, você não terá tudo seu tomado, tudo seu extraído. Agora vamos falar
em Provérbios 22, 26 ao 27. Fala assim: não seja como aqueles que, em um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Foque nisso aqui, fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Gente, fazer uma brincadeirinha aqui, que eu vou dar algumas sugestões que eu tenho aprendido no direito, tá? Então, vocês peguem as diquinhas aí de direito. E agora eu vou explicar o que você vê, né? Deus é bom em tudo, né? Até no direito ele é bom. Seguinte, vamos focar nessa parte aqui. Fiadores de dívidas. Deus fala para a gente não ser fiador de dívidas. É algo de alguém, tem uma parte boa, né? Aí, rapaz, não tem nada de bom nisso, né? Aí, ô professor, deixa eu te perguntar aqui. Qual que é o benefício de você ser um fiador? Ele, nenhum. Então, corra, fuja. Se alguém falar meio assim, seja meu fiador, pelo amor de Deus, eu estou devendo. Diga, não. O próprio Deus fala, não seja fiador. Se Deus está falando para você não ser fiador, que é emboscada, corre que é laço. Você, como fiador, você arca com todas as dívidas que esse devedor teria para com essa pessoa, para esse credor. Então, conselho, não seja um fiador, tá? Não seja. Se alguém falar assim, nossa, eu tô precisando de uma ajuda imensa, corre, não se embole nas dívidas dos outros. O próprio Deus diz para você não entrar em cilada. Aí, se você entrar, você já foi avisado. Né? Já foi avisado. Vamos lá, para o próximo. Provérbios 11, 15. Fala assim: quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. De novo, Deus afirmando em outro versículo: não seja fiador. Vamos lá. Provérbios agora 13, 11. Fala assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Cuidado. Não tenha descuido. A falta de dependência no Senhor em procurar saber se é de bom grado para a nossa vida. Cuidado. Ouça a voz dele. Vamos lá. Vou ler novamente aqui, Provérbios 13, 11, para contextualizar mais. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Vou dar um exemplo. De novo, tá? Diquinha de direito. Se este recurso vem, por exemplo, com ato de má-fé, ou quer dizer, uma forma desleal ou desonesta, se levará à ruína com consequências. Mas, para o honesto, o que se pode acusar? Nada. E aí, no Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 79, fala assim: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Ou quer dizer, de qualquer forma você tendo uma ação de má-fé com outrem, você terá consequências. E as consequências não serão boas, até juridicamente. Então, cuidado. Provérbios 15, 27.
O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Ou quer dizer, cuide dos seus, cuide da sua família. A família é a herança do Senhor. Não coloque sua família em risco por questão de tempo, de pressa. Não deixe aquilo que Deus colocou para você cuidar vulnerável. Um exemplo que você pode acabar ter conhecido alguém que acabou indo para esse lado com tanto desespero e tanta pressa de resolver as coisas, é um agiota, por exemplo. A pessoa vai até um agiota para pagar suas dívidas, mas bota a sua vida em risco. Mas não somente a dela, a da família dela, a dos filhos, ao dos pais, ao dos avós, ou até qualquer conhecido amado que o agiota pode investigar a sua vida. Não faça isso. Não se subordine. Não faça com que a pressa tome conta das suas decisões. Pois se você confiar, Deus estará no controle. Se você colocar nas mãos dele, Deus estará no controle. Se você recorre a um tipo de recurso desse, o menor dos seus problemas são as dívidas. Reflita bem. Vamos prosseguir para Provérbios 28, 8. Fala assim: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Ou quer dizer, quem é troçoia? Em cima da debilidade de outrem, com o intuito de levar vantagem para ganhar, ele simplesmente vai estar se iludindo. Porque ele não vai arrecadar para si, mas sim para alguém de bom coração. Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgida e a armadilha mortal. Ou quer dizer, de que adianta arrecadar com mentiras e se enriquecer na terra se o maior tesouro está no céu? Que é a vida eterna. Agora, em Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aí eu pergunto a você, de que adianta começar sem planejar
a execução. Tanto é que vocês, a maioria experiente aqui, já deve ter vivido isso, né? Eu ainda não vivi, mas eu vi meus pais passando, né, por essa parte da vida, que é, por exemplo, construir imóvel, né? E a gente tem que planejar as coisas bem regradas para que, por exemplo, vamos dizer assim, você está construindo uma loja, mas aí você não calculou o suficiente de quantos tijolinhos tem que colocar para as 4 paredes da loja. E aí chega lá e falta, ou quebra, né? Você não comprou a mais por prevenção. E aí você não tem mais dinheiro para comprar tijolinhos. O que acontece? A obra fica inacabada, né? Se nós não planejarmos a execução, a teoria continua perfeita somente no papel. E o Senhor, Ele é muito organizado, que Ele até nos alerta nisso. Ele é cauteloso. Então, outro exemplo seria de você estar em um projeto de... Enfim, não importa qual seja o projeto, mas que você queira fazer o mais rápido possível para que ele seja pronto, para que você entregue e assim ganhe o dinheiro. Mas aí você vai entregar o projeto e está de má qualidade e o cliente não aceita porque teve vários erros nesse projeto. Então, Deus nos alerta também a questão de planejar a execução e não ir sobre a pressa. Porque a pressa nos faz fazer as coisas com má qualidade. E má qualidade se esvai o valor. E assim cai a qualidade. E você perde recurso. Você perde tudo aquilo que você investiu. Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o que Deus deixa para nós é sobre nos humilharmos a Ele e pedir ajuda ao Senhor em cada detalhe da nossa vida, até mesmo no financeiro, ou mesmo, principalmente, no financeiro. Porque, hoje em dia, tudo que a gente for fazer leva dinheiro, né? Até saúde, né? Até saúde. Provérbios 16:20. Nele esse não terá... Calma aí. Provérbios 16:20. O que se humilha ao Senhor, perguntando cada detalhe, confiando nele, esse não terá dores de cabeça, pois terá a certeza do bom resultado. Agora, Provérbios 16:20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que vai dar certo. Mas quando nós estamos com as nossas próprias forças, as nossas próprias ideais, a incerteza é concreta. Fique vigilante. Agora a gente vai estar em Provérbios 23:20-21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se
empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ou, quer dizer, fiquemos vigilantes com o ambiente que nos cerca. Você já percebeu que sem nenhum tipo de questão voluntária, involuntária mesmo, dependendo do ambiente que você está, é involuntário a influência do local? Desde que seja um museu, uma orquestra, ou até um local agitado, pode se influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Um local muito agitado, normalmente pessoas que gostam de um sossego, influencia o quê? Na dor de cabeça, né? E já pessoas mais agitadas, em um local que tem que ficar em silêncio, tem que ficar parado, influencia o quê? Na inquietação. Então, os ambientes, né? O âmbito do espaço te influencia tanto para uma boa questão ou uma boa gestão, quanto a perdição de tudo que você obtém. Agora, vamos para Provérbios 21, 20. Fala assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E Deus está te alertando nessa noite: não coma a semente, pois se você comer a semente, você mata os frutos. Não pense somente no agora, pense também no futuro. Uma semente dá frutos. Se você comê-la, acaba com tudo. Consumir além de seus lucros criam simplesmente desvantagens para manter o que você já tem ou o que podia proliferar. Assim, podem se levantar. Vamos estar quase acabando, finalizando. Mas o que Deus nos dá por alerta nessa noite é que tenhamos como objetivo, na nossa semeadura, glorificar o Senhor. Honrar o reino de Deus. Então, vou citar alguns exemplos. Você pode querer as coisas. Queira um emprego, mas o quê? Para propagar a palavra de Deus em mais um local. Uai, mais um local? Porque o local que você já está é um local já de semeadura para você estar propagando a mensagem do Senhor. Se você propaga a mensagem no local que você já está, Deus vai estar te levando a um local muito melhor, muito maior, para você continuar a propagar a palavra de Deus. Coisas materiais. Queira um carro. Mas para que você quer esse carro? Deus vai te fazer essa pergunta. É para ir em locais que não agradam ao Senhor? Ou é para levar almas para serem salvas e levadas ao templo, que é a casa dele? Agora, questão sua, corpo, alma. Queira saúde,
Você pode querer saúde. Deus quer a sua saúde. Mas, para o quê? Para ser testemunho vivo. E assim está propagando o milagre que fez em você. Moradia. Queira uma casa. Deus quer que você viva bem, viva em um lugar seguro. Mas para que você quer essa casa? Para fazer festas mundanas? Para fazer coisas que não agradam a Deus? Ou para investir no reino como nós já investimos nas nossas casas, que são os nossos Geavites que acontecem aqui na... Então, tudo que pedir lhe será dado, mas com o objetivo de glorificar a Deus, de honrar o reino dele e fazer prosperar o reino de Deus. Prosperando o reino de Deus, você, obviamente, irá prosperar junto. Deus irá fazer. Mas, tem mais. Para aqueles que honram o reino e propagam a sua mensagem. Assim, convido o louvor para estar aqui em cima. Mateus 6:33. Essa aqui todo mundo sabe. Colocamos o quê? Como nosso objetivo de vida. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocando o Senhor, o reino de Deus, como prioritário em nossas vidas, Deus irá fazer. Creia? Cadê o glória a Deus, aleluia? Você não crê que Deus vai fazer na sua vida? Deus irá fazer na sua vida. Mas semeie bem. Semeie a semente que Deus te deu. Porque ela é preciosa. Não a jogue em qualquer lugar. Não a despreze. Não a coma. Mas a regue e a plante para que dê bons frutos. E Deus possa ver um filho dele próspero. E agora, você, se analise, reflita sobre tudo que o Senhor tem te dado como conselho nessa noite. Não sou eu, vocês podem ver. Todos os versículos aqui estão explicitamente dando conselho a nós, filhos queridos do Pai. Como tem sido a sua semente na sua vida? O que você tem feito com ela? O que você tem feito para que Deus possa ver um filho de Deus, um bom semeador no reino dele? Um filho de Deus com intimidade com o Senhor, a ponto de realmente ouvir a voz dele quando pedir ajuda. Como tem estado a sua semente? O que você tem feito com ela? Você tem semeado aonde? Você tem semeado como? Você tem semeado por quê?
Assim, nessa reflexão, nós vamos ter a oportunidade de vir até a frente e expressar ao Senhor o porquê que você quer tanto ter essa vitória que está dentro do seu coração. Ninguém mais sabe o que você tanto anseia, mas Deus sabe o que está no seu coração. Então, agora, enquanto vocês já podem estar vindo à frente, quem quer que a sua semente seja próspera, que a sua semente possa dar frutos, que o Senhor possa estar, enfim, abençoando e fazendo de você próspero. Vamos estar louvando assim. E você agora vai ter a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, eu estou semeando hoje com gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu também estou semeando porque eu quero ser como os homens que estão na Bíblia. O Senhor os prosperou, os fez ricos. Por que eu também não posso ser? Deus quer o melhor para você. Só que depende de você semear essa semente ou não. Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, Pai, para agradecer pelo carinho que o Senhor tem nos dado, onde tem nos aconselhado em todos os momentos da nossa vida. E hoje nós te pedimos, Pai, para que possamos ouvir a sua voz e que as aflições, as tentações ou tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, o Senhor possa estar nos trazendo a luz e nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos mostrando o que devemos fazer em cada situação, onde possamos ser prósperos, possamos ter vida que é o próprio Senhor, possamos assim multiplicar aquilo que o Senhor já nos deu. E em gratidão nós semeamos àquele que é o Criador de todas as coisas. E o Senhor, não por obrigação, mas por carinho que o Senhor já tem por nós, que o Senhor possa estar ouvindo os nossos corações e nos abençoando de tal forma que o Senhor possa estar suprindo tudo o que precisamos, tudo o que ansiamos, tudo o que o Senhor sabe em nós. E com essa semente, que o Senhor possa estar recebendo e a fazendo virar uma grande árvore com muitos frutos, onde todos aqueles à nossa volta possam ver o milagre em nossa vida que foi feito pelo Senhor. Te agradecemos por ser o nosso melhor administrador, onde podemos entregar a total confiança no Senhor. E assim, trazendo a vitória que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém.